Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia. Hoje é quinta-feira e tem o quadro Gestão e Educação. Nós vamos falar sobre o sorriso e o poder de transformação desse gesto tão simples. O professor Fábio Guimarães explica como o sorriso pode ser a solução para as nossas dificuldades. Boa noite, professor. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um negócio bem interessante, né? Uma coisa que a gente tem deixado de fazer aí durante esse tempo de crise, de tudo, e a gente tem ficado muito sério, né? Isso não quer dizer que a gente vai ter que estar sorrindo toda hora, né? A gente não pode estar brincando toda hora. E o sorrir aqui não é brincar, é sorrir. Então, assim, a gente tem que, primeiro, ter a certeza de que o sorriso atrai. Então, assim, o que acontece quando eu estou sorrindo? Eu normalmente consigo abrir uma situação, né, e há uma melhoria dessa situação dentro de uma normalidade. Então, assim, o sorriso, gente, ele vem para auxiliar esse processo. Porque existem algumas técnicas aí, e aí os médicos falam, o pessoal fala, não é bem o que a gente tem que fazer, mas eu diria para vocês assim, só para ter uma ideia, quando eu estou sorrindo e eu tenho uma frequência de sorriso, a oxigenação do sangue melhora. Então, eu sorrindo, eu tenho uma saúde melhor. Se eu estou dentro de uma organização, trabalhando ali e tudo, eu preciso ter um ambiente interessante, não um ambiente que eu vou estar sorrindo toda hora, né? Mas é um ambiente agradável, um ambiente que não é aquelas caras fechadas, aquela coisa toda, que isso vai facilitar esse processo, né? E aí, a gente tem uma característica interessante que eu queria dar como exemplo. Olha só como é. Nós, adultos, nós temos uma média de 15 sorrisos, mais ou menos, por dia. Em média, mais ou menos, né? Enquanto que, sabe a criança que fica nessa faixa etária aí da pré-escola? É uma média de mais ou menos 400 sorrisos por dia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente olha para essas crianças e vê que elas, assim, toda hora estão felizes e essa coisa toda, é porque elas acabam sorrindo mais, né? Claro que a gente não vai conseguir dar 400 sorrisos no dia, né? Mas pelo menos a gente desfazer essa nossa fisionomia de muito sério, né? De buscar esse equilíbrio do sorriso, de tudo, ela é bem interessante, porque quando eu estou sorrindo também, eu libero que a gente chama aí, que é algo que faz com que a gente fique um pouco melhor. Eles chamam de endorfina, que é um analgésico nosso, tá? E esse analgésico nosso, natural, ele é criado através dessa, não é manipulação, mas dessa forma de eu sorrir. Porque quando eu estou sorrindo, eu estou manipulando e estou movimentando também muita coisa, muitos músculos, essa coisa toda. Então, assim, a busca hoje, para você que está trabalhando em algum lugar, você que está buscando um emprego, você que está indo em direção, de repente, à sua casa, né? Tenta, quando você estiver chegando nesses locais, se desfazer daquela situação de a cara muito fechada, sabe? Tenta criar essa vontade de sorrir, pensa em alguma coisa legal, alguma coisa boa, porque assim, ó, a parte do ambiente que você trabalha, se ele é um ambiente triste, ele vai te adoecer, isso é uma certeza, né? Ele não pode ser um ambiente muito aberto a esses sorrisos, né? Porque senão também a gente acaba não trabalhando, a gente brinca mais do que trabalha. Mas a ideia é criar uma condição nesse material todo, que é esse ambiente nosso, em algo mais light, algo mais leve, que a gente possa pensar melhor, andar melhor, trabalhar melhor, se comunicar melhor e sorrir, né? Porque essa parte do sorriso ela é importante, porque assim, ó, o sorriso, gente, ele abre portas, ele facilita essa relação entre as pessoas, e essa relação entre as pessoas ela acaba sendo algo bem interessante do ponto de vista organizacional, porque o que a gente faz dentro das organizações, de fato, é criar relações humanas, e dentro disso a gente trabalha, de repente, o desempenho daquele objetivo traçado. Não é diferente em casa, né? A gente chega em casa e aí a gente tem as pessoas esperando a gente. A gente chega na empresa, tem gente esperando a gente. Então, assim, imagina o seguinte, já lá na era antiga da administração, eles fizeram uma pesquisa pensando em estrutura, só que não conseguiram trabalhar a estrutura e acabaram criando uma relação interpessoal, né? Essa relação foi a aproximação do pessoal dizendo assim, independente da estrutura que eu estou trabalhando, se eu tiver uma boa relação entre as pessoas que estão ali,
A estrutura, claro, eu tenho que ter uma mínima estrutura. Mas essa estrutura, ela não precisa ser assim, tão sofisticada para mim ter uma produtividade interessante. Então, se eu tiver essa harmonia no ambiente, que é uma harmonia vindo dessa situação de alegria, e aí vamos imaginar o seguinte, o sorriso que a gente está falando aqui, ele é proveniente de uma alegria. Mas também você pode, algumas vezes, até, ao invés de chorar, sorrir por uma coisa, de repente, que não é muito interessante de acontecer. Porque acontece algumas vezes, né? O cara está rindo demais, mas na verdade ele queria estar chorando. Então eu preciso ter essa diferença também, tá? Porque o chorar faz parte desse processo, né? Mas o sorrir, ele abre essas portas, ele cria essa relação. Mas essa relação, gente, ela tem uma particularidade complicada, que é o comportamento humano. Tanto que nessa pesquisa que foi feita há muito tempo atrás para a administração, né, se detectou que as áreas é que vão definir quem vai realmente trabalhar esse sorriso. Então, assim, se tu é um gestor, tu tens que perceber agora que tu tem que sorrir menos que os teus liderados, tá? Mas isso a gente vai conversar em relação à relação interpessoal e comportamento de gestores no nosso próximo encontro. Não esqueçam, vamos sorrir um pouco mais. Até lá, e conto com a presença de vocês e também vocês nos olhando aí todas as quinta-feiras. Um grande abraço para vocês. Obrigada, professor. Dicas importantíssimas, hein? Até a próxima semana. Até a próxima, então. E para você de casa, não saia daí, porque nós vamos trazer destaques sobre a saúde. Vigilância Sanitária realiza operação para orientar donos de estabelecimentos e pontos comerciais informais. Isso e muito mais daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta já.